mais uma vez, vamos para mais uma aula aqui na nossa sequência de nefrologia. Nós falamos sobre patologias do sistema urinário, tá? Falamos sobre infecção urinária, sobre pielonefrite, falamos sobre insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica, falamos também sobre cálculo renal, falamos sobre o tratamento de cálculo renal, né, litotripsia, né, catéter duplo J, falamos sobre insuficiência renal aguda e crônica, os tratamentos que também são as opções aí para insuficiência renal crônica, hemodiálise, diálise peritoneal. Hoje nós falaremos sobre as complicações pós-transplante renal. Muito bem. Existem algumas complicações associadas com a maioria das cirurgias, né? Que podem ocorrer com transplante de rim também. Essas incluem a dor, sangramento e risco de infecções. Então estas são comprometimentos, são riscos inerentes a quase todos os procedimentos cirúrgicos invasivos, né? Uma das complicações mais temidas aí do transplante, né, da enxertia, né, do transplante de um órgão sólido nesse caso, né, é a rejeição. As complicações incluem a rejeição e os efeitos secundários dos imunossupressores, tá? Então, o que é a rejeição? É quando o organismo ele identifica aquele órgão ali como um agressor, como algo que não faz parte dele. E por que ele diz aqui que tem os efeitos secundários dos imunossupressores, né? Então falaremos disso ao longo da aula de hoje. Bom, a rejeição, o sistema imunitário do corpo ele percebe o rim como um objeto estranho, né, e reage contra ele. Então ele reconhece aquele órgão como não sendo dele, como não fazendo parte, né, de algo natural daquele organismo. Isto pode conduzir um dano maciço ao rim transplantado. Os sinais e sintomas da rejeição incluem febre, tá, e dor no local do rim e a redução da produção da urina, ou seja, aquele rim transplantado ele passa a não trabalhar normalmente e não produzir urina, né? Mas que para impedir essa reação de rejeição, os médicos eles lançam mão de alguns medicamentos chamados imunossupressores. Eles prescrevem aí antes do recebimento do transplante daquele órgão, tá? E depois da enxertia, depois do transplante realizado. Então não só órgãos sólidos, mas até mesmo no transplante de medula óssea é feito aí a dessensibilização desse paciente. Então deprime o sistema imunológico com a utilização de medicamentos aí, corticoides, que vão diminuir aquela resposta imunológica e, claro, vai diminuir a chance de que o organismo do receptor encontre, né, naquele órgão, naquele tecido, reconheça como uma forma de agressão. Então, esses medicamentos eles vão mediar essa resposta contra o que o organismo vai reconhecer como um objeto estranho, como um corpo estranho, certo? É quando ocorre a rejeição. Bom, esses medicamentos eles são essenciais para que haja sucesso de qualquer tipo de transplante, seja de órgão sólido ou seja de medula óssea, por exemplo, né? No entanto, essa resposta diminuída do sistema imunológico pode enfraquecer, vai enfraquecer, obviamente, a defesa, deixando o paciente vulnerável a infecções, tá? O paciente pode apresentar aí um afinamento de pele, um quadro de gastrite, úlcera, problema nos dentes, já que também a saliva ela possui, né, substâncias, células de defesa na saliva, né? Então pesquisas recentes percebem também que o acometimento de doenças periodontais estão também intimamente ligadas a processos de imunossupressão, né?
problemas inflamatórios aí da mucosa oral também, né? Ocorre quando esse processo de imunossupressão se inicia, tanto antes quanto depois do recebimento deste tecido, desse órgão, né, desta medula. Então, problema nos dentes, miopia, glaucoma, catarata, osteoporose, insônia, depressão, acne e também um aumento da pressão arterial. Então, aqui essa imagenzinha aqui são os vários medicamentos que esse paciente ele vai ter que se habituar ao longo da vida aí, após receber um órgão que não era dele, tá? Então aqui tem até um segurança sinalizando aí, né, para que a célula, o receptor aqui, ele não vai lá e se ligue àquele órgão, para que ele não reconheça aquele órgão como agressor, né? Então parece bala esses comprimidos de tão coloridos, né? Pois é. Então esses efeitos secundários também, eles podem eles devem ser tratados aí após o recebimento desse órgão. Sem contar que as defesas, né? Então a gente falou sobre enfraquecer o sistema de defesa, mas não falou aqui sobre infecções, sobre pneumonias, sobre problemas como infecções fúngicas, virais, tá? Isso vai ocorrer provavelmente, ou pode ocorrer. Por isso que no pós-operatório imediato nós fizemos aquele exercício, né? Onde muitos de vocês disseram, né? Lavagem das mãos, né? Evitar visitar o paciente no pós-operatório imediato, principalmente se você estiver gripado ou com algum tipo de resfriado, ou passando por algum problema viral, aí, por algum processo patológico, porque esse paciente ele vai estar bem vulnerável a adquirir aí algum problema infeccioso. As respostas imunológicas vão estar bem diminuídas, tá bom? Bom, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os diuréticos, né? Que são os medicamentos que vão aumentar. Vamos falar um pouco de farmacologia renal, né? Na verdade, faltou aqui o título, acho que não sei para onde que eu coloquei, ó, farmacologia renal. O título está aqui embaixo, né? Aí tem uma pesquisinha para vocês fazerem lá. Então, os diuréticos são medicamentos que aumentam a eliminação do sódio, né? Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra diurético, né, são medicamentos que eles vão eliminar sódio e água através da urina. Desta forma, atuam previamente estimulando a excreção de íons. O que íons, né? Que é o íon Na, sódio, Na+, né, positivo, né, o cloreto de sódio, né, o íon NaCl. Ele eliminando o NaCl, ele vai eliminar também o H2O, a água, que se liga à molécula de sódio. Então, o diurético ele pode tanto eliminar o sódio quanto eliminar diretamente a água, tá bom? Ou o bicarbonato, HCO3, que são os principais eletrólitos presentes no fluido extracelular. Então vai diminuir o edema, né? Principalmente quando o paciente, após o transplante, ele apresenta um quadro de hipertensão arterial. Né? O que é a hipertensão arterial? Não é o aumento da pressão dentro dos vasos, né? O aumento da pressão sanguínea na parede interna dos vasos, né? E quadros de edema, o acúmulo de água resultando em inchaços. Esse edema também vai forçar a parede do vaso, vai causar desconforto no paciente, né? Por exemplo, o paciente que tem a insuficiência cardíaca congestiva, ele vai apresentar um quadro de edema também, distensão abdominal, pode apresentar desconforto respiratório, e na insuficiência renal crônica e glaucoma também é utilizado os diuréticos, tá? Então, os diuréticos são medicamentos que podem agir na eliminação do sódio ou da água, né? E dos principais eletrólitos aí, fazendo com que o indivíduo ele acumule menos líquido, favorecendo assim a diminuição da pressão arterial, favorecendo assim um conforto respiratório para o paciente também. Beleza?
Bom, aqui tem aquele esqueminha lá do início do nosso curso aí de nefro, né? A filtração glomerular e a reabsorção e secreção. Então nós temos aí mais de 800 mil a 1.200 milhões de néfrons aí, né, nos rins. Então aqui tem um esqueminha aqui do rim. Nós temos a cápsula de Bowman, que é onde ocorre aí a filtração principal aí, né? E o túbulo contorcido proximal, né, por onde vai percorrer aí, né, a alça de Henle que se liga, e o processo de reabsorção vai ocorrer quando o órgão, o néfron, ele eliminar, por exemplo, proteínas, aminoácidos, né, células que não precisam ser eliminadas, né, isso no funcionamento normal. Quando o rim ele já começa a trabalhar, a filtrar de forma errada, já tem uma insuficiência renal, quando nós temos aqui a filtração glomerular deficiente, o rim ele começa a perder proteína, que é o que nós chamamos de proteinúria, né? Então esse já é um sintoma de lesão renal. Então esse aqui é o esqueminha novamente, só para vocês darem mais uma olhada. Eu gostei dessa lousa aqui, achei que ficou bem didático, tá? E esse aqui é só um esqueminha do que acontece nesses mais de 800 milhões de néfrons, tá bom? 800 mil, desculpa. E para vocês darem uma memorizada, que eu gostaria que ficasse bem firme na cabeça de vocês, é bem curtinha essa atividade. Vocês vão pesquisar aí os fármacos diuréticos, que são, eu acabei de explicar praticamente, né? O que eles fazem, os medicamentos diuréticos. Quais são os principais e mais usados? Fixem muito bem ele, né? E anotem lá, façam suas anotações na aba anotação do aluno, tá bom? E isso sempre cai em prova. É importante que vocês saibam os efeitos colaterais, o modo de ação. Então leiam aí as bulas, tá bom? O que eu preciso que vocês anexem lá na aba do aluno? Quais são os fármacos diuréticos e quais são os principais e mais usados, tá bom? Então coloquem lá, façam um resuminho, mas estudem também o mecanismo de ação, estudem aí a farmacologia, a farmacocinética, tá bom, desses medicamentos. Muito obrigado, um forte abraço a todos vocês. E qualquer dúvida eu estarei à disposição. Fiquem com Deus.